Oi, gente, eu sou a Jéssica, aqui a gente fala de literatura e vida acadêmica. Eu sou estudante de letras da Universidade de São Paulo, da USP, e eu estou indo, já finalizando quase o curso, estou indo para os meus últimos anos, espero assim que dê tudo certo. E nesse vídeo vou falar pra vocês sobre algumas dicas que pra mim funcionaram e uma visão geral sobre a FUVEST, porque a prova vai acontecer agora, dia 23 de novembro, e eu queria poder falar sobre a FUVEST, porque faz tempo que eu não falo sobre o vestibular ou vida de vestibular, porque há muito tempo eu já não vivo mais essa jornada e fazia falta aqui no canal talvez falar um pouquinho sobre o vestibular. Eu preciso aproveitar o pico de energia que eu tô tendo pra gravar vídeo, porque eu já gravei um vídeo, já gravei um vídeo longo pro YouTube, já gravei um vídeo pro TikTok e agora estou gravando mais esse vídeo. Então, estou me sentindo muito produtiva em questão das redes sociais para fazer conteúdo, então temos que aproveitar essa energia. Então, como que é a primeira fase? A primeira fase são 90 questões de múltipla escolha e de todas as disciplinas, então é o que a gente chama de conhecimentos gerais. Então vai ser todas as disciplinas e aí você escolhe a questão que estiver mais correta, se enquadrando naquilo que o excerto tá pedindo, naquilo que o enunciado, né, na verdade, está pedindo. Então, lembrando que também é nível ensino médio, e o que vai cair? Arte, educação física, inglês, português, matemática, física, química, biologia, história, geografia, filosofia, sociologia e algumas questões interdisciplinares, ou seja, questões que pede que você tenha conhecimento mais de uma disciplina específica, né? Então pode ser uma questão de sociologia que envolve também história, uma questão de arte que envolve também outras áreas do conhecimento, uma questão de física que também envolve alguma coisa da arte. Então, enfim, você vai ter que misturar esses conhecimentos e ter não só repertório, né? Mas você vai ter que também saber lidar com essas questões. Durante o vídeo eu vou estar consultando também minhas anotações que estão no meu monitor aqui na frente, para não passar nada errado para vocês. Então, leituras obrigatórias da FUVEST 2026. A gente tem Opúsculo Humanitário, Nebulosas, Memória de Marta, Caminhos de Pedra, que esse é o da Raquel Queiroz, Cristo Cigano, As Meninas, Balada de Amor ao Vento, Canção para Ninar Menino Grande, que é da Conceição Evaristo, e A Visão das Plantas, da Djamila Pereira de Almeida. Todas elas são mulheres incríveis, uma literatura muito profunda, muito forte, que aborda já temas que os livros anteriores também abordavam. E muitas dessas autoras, sim, já são consagradas, como por exemplo a Conceição Evaristo, e muito clássica também, Lídia Fagundes Telles. Gente, são nomes de autoras muito importantes para a literatura brasileira. Se você não conhece, temos um problema. Se você não teve acesso a elas em algum momento, temos um grande problema, porque tem mais a visão de literatura clássica, Machado de Assis e Clarice Lispector. Só que não são só esses autores brasileiros, a nossa literatura é extremamente rica e tem diversos nomes na literatura clássica, tanto quanto na literatura contemporânea. Então é importante a gente estar por dentro das raízes da literatura brasileira e também conhecer a escola literária que elas pertencem. Algumas dessas autoras estão enquadradas, entre aspas, no pós-modernismo. Conhecer também um background da autora, conhecer de fato a obra, né? E isso vai cair bastante, de uma forma aprofundada, na segunda fase, não tanto na primeira. Mas hoje eu vou dar uma dica pra vocês do dia da prova, né? De como encarar a primeira fase da FUVEST. Bom, eu sempre falo para todo mundo que vai fazer a FUVEST e para os alunos também quando eu dou aula, leva um lápis preto para rascunho, borracha para apagar, régua transparente também pode levar. Eu não levei na primeira fase, não achei que tive necessidade disso. Deixa eu ver, a caneta para você escrever tem que ser de corpo transparente.
e material rígido, isso tá no edital. Enfim, a caneta azul ou preta, sempre corpo transparente, tá? Não pode ser assim, ó. Essa daqui, ela tá desenhada, ela é uma caneta de anime. Tem um desenho de anime. Ela não pode ser fechada, que nem essa daqui da Cis. Não pode ser assim, ela tem que ser um corpo transparente, tipo aquelas da Bic. Se você entrar com isso aqui, você não vai ser desclassificado, porque pode ser, você pode colar. Pode ser que tenha alguma coisa escrita, as outras pessoas na sua volta podem entender que você está colando de alguma forma. Você não pode levar calculadora, dicionário, livros, anotações. É uma prova sem consulta, tá, gente? Por que eu estou falando disso? Porque as pessoas, elas esquecem que coisas que são meio óbvias, sabe? Para as outras pessoas não são tão óbvias. Lembrar também que não pode entrar na sala de provas e etc. Na dependência com gorros, chapéu, boné, óculos escuro, não pode. As recomendações são para você sempre chegar no local de prova com antecedência, pelo menos. Eu cheguei no meu ano com 50 minutos de antecedência da prova, então a prova ia começar, se eu não me engano, também às 1 da tarde, e eu cheguei lá já meio-dia e 10, meio-dia e 20 eu já estava lá, e o portão ainda... eu peguei a abertura do portão em uma das fases, se eu não me engano, porque eu cheguei com muita antecedência. Vai com roupas leves, confortáveis, roupas que não te prendam, não te dê muita agonia pra você fazer a prova. Caneta, se você for levar, você precisa levar caneta. Então, se você for levar... Não, se você for levar não, você vai levar. A caneta leva, não leva uma, leva pelo menos 3, porque se uma falhar, você já tem a outra. Se você perder uma, você tem mais uma. Então, evitar, perrengues. Levar o RG ou a CNH com foto, um documento com foto, não pode esquecer. Leva uma água pra você se hidratar durante a prova. Lanchinho sempre leve. É quase a mesma coisa que o Enem. E o Enem ainda é uma prova muito mais... Eu acho que a primeira fase da FUVEST, ela é muito mais... assim, tancável, muito mais... por falta de palavra, eu vou usar mais fácil de fazer do que o Enem, porque o Enem é uma prova que exige muita resistência. É muito texto, e são textos muito longos, e é tudo muito longo, muito cansativo, o Enem. A FUVEST, ela não, vai ser coisas muito mais resumidas, só que assim, vai ter também questões analíticas e questões críticas, e questões que vão colocar você pra pensar, mas que também você tem que dominar o assunto, sabe? Conhecer. Só que essa nova versão da FUVEST, ela também pede que você seja um pouco mais crítico. Então vai ter bastante questões que vão fazer você pensar sobre as coisas. E alguns professores de cursinho estão comparando com um pouco a prova da Unicamp, mas assim, não sei nessa parte, né? Exatamente. E assim, uma coisa que ajuda muito é você fazer um checklist antes de você sair pra prova. Pra você, caso você esteja nervoso, pra você não se perder. Eu tô quase perdendo o microfone aqui. Pra você não se perder, aí você checa lá tudo que você tem, a sua água, seu lanche, tá tudo separadinho. Eu acho melhor sempre separar um dia anterior, né? Você separar as suas coisas que você vai precisar levar pra prova e não esqueça a documentação. Não vá com um relógio smart ou um relógio comum, não vá de relógio, você não precisa do relógio. O fiscal que vai estar lá é que ele vai avisar o horário pra você. Então, é o fiscal que vai avisar, 1 hora de prova, 1h30 de prova, pode, não pode fazer tal coisa, né? Olha só, 30 minutos pra prova acabar. É o fiscal que vai te avisar. Então, assim, não leve relógio. Se você for levar um celular, você vai ter que colocar ele dentro de um saquinho, um ziplock, se eu não me engano, e você não vai ter mais contato com o seu celular. Então, e assim que você colocar ele lá dentro, deixa desligado, porque se ligar, você tem um risco de perder a sua prova, né? Porque N coisas pode se passar na cabeça de todo mundo. E assim, imagina você ter a prova anulada por um descuido seu, né? E também temos agora coisas mais
saindo um pouco da ordem prática, a gente tem como resolver a prova. Isso é bem rapidinho, assim, que eu quero falar com vocês. Resolver a prova, você vai precisar cronometrar muito bem o tempo. Você não precisa ficar maluco exatamente, tipo, em 1 hora. Só tem 1 minuto e 20 segundos para responder essa questão. Mas se você vê que a questão tá muito difícil, pula a questão. E depois você volta. Porque aí depois você vai ter tempo pra dar uma revisada, ver o que você fez. Só que assim, se você dá uma revisada, tipo, se você respondeu, não é tipo, eu vou revisar e eu vou rever esse conteúdo aqui, eu vou rever a minha resposta. Isso pode piorar totalmente, você pode entrar em crise e geralmente a sua primeira resposta pode estar mais certa do que a segunda. Então não tenta revisar além das coisas, só revisar se você respondeu e se você soube a questão ali, sabe? Porque você vai passar pro gabarito. Na hora de passar pro gabarito, você vai fazer o que? Unido, unité, salame, minguê? Aí, né, fica a critério. Se você não sabe uma questão, tá muito difícil, você pula, vai pra próxima, que é mais fácil, ou começa pelo que você tem mais domínio, humanidades, física, e tenta sempre ir por questões, responder de forma lógica quando você não sabe. Se você olha as opções, você tem certeza que não é aquilo tá meio estranho a colocação, se você sabe a definição, e aí você não sabe exatamente do que tá... como resolver aquela questão, vai puxando setinhas do que você lembra de cada coisa. Isso aqui me remete a tal coisa, isso aqui, eu lembro de ter visto em tal lugar. E aí você anota como se fosse aquele brainstorm mesmo. Quando a gente faz para redação, por exemplo, a gente faz um brainstorm do tema, dos textos motivadores que a gente tem acesso e tudo mais. Faz a mesma coisa com a prova. Você leu a questão, faz um brainstorm rapidinho se ela tá muito difícil, mas você sente que você consegue responder com um pouco mais de tempo, mas tem que controlar o tempo que você tem pra prova, porque é muito pouco tempo, não é muita coisa assim, sabe? Não é um tempo, sei lá, você não vai ficar o dia todo lá, você só vai ficar umas 4 horas e meia pra responder a prova. Então é isso, gente. E lembre-se, você só precisa de uma vaga, então tenha confiança no que você já estudou, tenha confiança no que você já treinou, tenha confiança em toda a sua trajetória, na sua jornada que você teve como vestibulando até esse momento, sabe? Você só precisa de uma vaga. Mas e os outros candidatos? Mas os outros que teve escola particular? Não importa, pense em você agora. Não foca no que o outro fez, no que o outro deixou de fazer. O outro é o outro, você não tem controle sobre isso. Você tem controle sobre você. Então pense em você, pensa na sua história, em tudo que você já leu, toda a sua trajetória e preparo desde o começo do ano até esse momento. Nessas semanas que seguem até a etapa de chegar na FUVEST, façam só uma revisão mais rápida, façam mais simulados até o dia 23. Não estude no dia anterior. No dia anterior é para você descansar, para você entregar na mão do destino. Eu considero que pelo menos 2 dias antes de você fazer a prova, eu considero que você não vai aprender em um dia o que você não aprendeu em 1 ano, sabe? Então, até lá, que ainda é dia 12 que eu estou gravando esse vídeo, até lá o que você pode fazer é revisão, simulado, escrever mais algumas redações para treinar a sua escrita. Lembrando que FUVEST e ENEM são provas completamente diferentes uma da outra, sabe? Inclusive a redação é uma diferente da outra. Então, redação ENEM é uma coisa, redação FUVEST é outra. E na redação FUVEST você precisa colocar o título e não colocar... intervenção, não precisa de proposta de intervenção, mas isso é um papo para um outro vídeo, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre a segunda fase da FUVEST. E uma coisa que eu recomendo bastante é, pelo menos 2 dias antes da prova, eu sei que parece muito besta, mas faça um exercício físico. Se você tem problemas de ansiedade, como eu tinha bastante na época, e até hoje eu tenho também ansiedade, principalmente ansiedade social, faça exercícios físicos antes da prova, não no dia, né, antes, mas eu tô falando antes porque ainda estamos a 2 semanas da prova, então vai fazendo um yoga, faz uma corrida de manhã ou à tarde, de acordo com a sua realidade, do cronograma que você tem disponível. Então, faça um pouco de exercício para desestressar,
Antes da prova, pelo menos um dia antes, 2 dias antes, coma comidas leves para você não passar mal. Mais leves o suficiente que você se alimente e não passe fome antes da prova, tá? Não vá com fome ou com sono. Então durma muito bem, descanse bastante. Exercícios físicos que eu tinha falado ajuda muito a desestressar, mas não somente isso, né? O estresse ele vai mais além do que só produção de hormônio. Então você diminui o cortisol, você relaxa a sua musculatura, seus músculos, e não vai evitar com que você sinta dor. Então eu acho que essa é uma dica muito útil. E por incrível que pareça, comigo funcionou, foi tomar muito chá e levar também chá para mim tomar. Eu levei, se eu não me engano, chá de hortelã com alecrim, alguma coisa assim, na época. Porque ajudou a controlar minha ansiedade, ajudou eu estar mais desperta também. Eu, na época, não... Se você quiser, você pode também ter uma outra bebida energética que não te faça mal. Enfim, fica a seu critério, mas eu preferi coisas muito mais leves e isso me ajudou. Não é à toa que eu já tô há 5 anos na USP, né? E em momentos de estresse também, e nesse momento, tanto dias antes, quanto durante a prova, quanto depois, faça exercícios de respiração. E não fique muito neurótico, neurótica, enfim, com a prova depois que você faz. Se você passou, como é que foi, o que você acha que não foi bem. O importante é que você se dedicou, o importante é que você conseguiu. E assim, as conversas alheias pode ser que te faça muito mais mal. E assim, gente, a FUVEST é uma das provas mais difíceis para se fazer. E eu passei pela FUVEST também. Eu estudei a estrutura da FUVEST, tanto a estrutura da prova quanto a estrutura da redação. E eu acredito que vocês fizeram isso também. Então, confie no método que vocês abordaram, todos os seus estudos, a sua trajetória. Confiança, eu acho que é a palavra-chave para você conseguir dominar sua mente. Se você não domina sua mente, se você não controla o tempo que você fica nas questões, você não consegue resolver a prova. E basicamente controle das suas emoções e de tempo também que se faz o vestibular. Não é só do conhecimento que a gente precisa ter. A gente precisa ter diversas ferramentas, diversas áreas da nossa vida que a gente vai estar usando em um só momento. Eu espero que vocês tenham gostado. E aqui no canal também eu falo muito sobre a vida acadêmica, então eu também já publiquei aqui vídeos sobre a minha época de caloura, sobre os livros que eu li, os livros que eu comprei, tudo sobre o curso de letras, que eu faço letras, latim e português no momento. E também eu falo muito sobre a vida dentro da USP, como que é estar lá, e dicas de estudos por lá. E eu falo muito também sobre a FEFELESH, porque é onde eu estudo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Considere passar em outros vídeos do canal também para motivar vocês e também para relaxar vocês, porque vocês já estudaram bastante, não é mesmo? E eu acho que essas dicas foram muito básicas, talvez, mas se você domina o básico, você pode passar para o mais complexo, mais complicado. Se você não sabe fração, se você não sabe potenciação, como é que você vai estudar logaritmo logo de cara? Não é assim que funciona. Você vai começar do básico da matemática, vai entender as operações básicas para você ir começando as mais complexas. Vai entender os mecanismos, como eles funcionam, para depois você aprender a utilizá-los de formas mais complexas. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, incentivado um pouquinho mais a terem fé em vocês também, e também não desistirem do sonho de vocês de entrar numa universidade pública como a USP. A USP ela é complexa, ela é difícil também de entrar e também tem toda uma complexidade de estudos acadêmicos e vida acadêmica de estar lá. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado um pouquinho vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!